A paz de Cristo, meus irmãos. Meu nome é Ivan Lessa, eu sou diácono da ADVEC, sou líder da IBD da filial da Praça Marco Aurélio. E para mim é um grande privilégio e uma grande responsabilidade também poder retornar a este canal e poder ministrar essa preciosa lição para vocês. Eu só posso agradecer a Deus por essa rica oportunidade e agradecer também ao irmão Divanei pelo convite que ele me fez. Bom, vamos lá? Vamos dar início aqui à nossa lição? Então vamos. Na lição de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito interessante, já que é uma concepção que muitos crentes têm a respeito do sofrimento e do pecado. Não é difícil encontrarmos servos de Deus que associam a ideia de sofrimento ao pecado, sugerindo que se algo ruim aconteceu na vida de um crente é porque alguma coisa errada ele fez. Pode ter certeza. É verdade que o pecado tem consequências e isso pode nos trazer sofrimentos terríveis. E Deus, por sua santidade, não pode deixar impune aquele que oculta a sua transgressão. Porém, dizer que se alguém está sofrendo é porque com certeza ele cometeu algum pecado, isso é um erro terrível, já que não podemos generalizar. O sofrimento humano é algo que faz parte da vida de um modo geral. Foi o próprio Cristo que nos disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Ou seja, não podemos generalizar, não dá para a gente afirmar categoricamente que se há sofrimento é porque há algum pecado oculto. Bildade olha para a terrível situação de Jó e faz um raio-x, baseado em uma religiosidade rígida, onde não há amor ou misericórdia. Apenas o peso da letra, que não cura, mas mata. Bildade começa sua argumentação partindo da ideia de que Deus é justo, o que é uma verdade. Aliás, a gente vai ver mais para frente um pouquinho, à medida que for vendo as argumentações de Bildade, que ele parte de princípios verdadeiros, só que ele distorce esses princípios. Ele começa dizendo, olha, Deus é justo. E a gente sabe, Deus é justo. E olha, por ser justo, ele não castigaria alguém que não pecou. Logo, esse fato, o fato de Deus ser justo e Jó estar sofrendo, confirma o pecado de Jó e de toda a sua família. E, consequentemente, o castigo. Eles mereciam esse castigo. Olha só o que é que Bildade vai falar lá no capítulo 8, nos versos 3 e 4. Ele fala assim, acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente seus filhos pecaram contra ele e por isso receberam um castigo devido. Olha que palavra terrível. Jó, Deus por acaso vai ser injusto, Jó? Deus vai perverter a injustiça? Jó, teus filhos pecaram. Pode ter certeza, eles pecaram e eles receberam o que mereciam. Teus filhos tinham que morrer, Jó. Olha, eu não consigo imaginar uma pessoa como essa em um funeral, falando para um pai enlutado que perdeu seus filhos e essa pessoa dizer que os filhos foram castigados porque mereciam ser castigados. Não satisfeito em demonstrar tamanha insensibilidade diante de um pai enlutado, Bildade ainda consegue piorar as coisas. Por quê? Porque ele tenta convencer Jó que ele pode se auto-justificar. Olha, a continuação, lá no versículo 5 do capítulo 8, ele diz assim, mas se você, Jó, se você buscar a Deus e clamar o Todo-Poderoso, e se você for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. Olha a ideia de Bildade. Segundo a sua lógica, segundo a sua teologia, Deus trabalha no sistema de toma lá, dá cá. Se você fizer o que é errado, vai ser punido. Se fizer o que é certo, vai ser recompensado. Entenda bem, a lei da semeadura ela é real. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Logo, quando a gente age de maneira errada, isso vai ter consequências. Da mesma forma, quando fazemos o que é certo, existe a recompensa. É um princípio verdadeiro. No entanto, na cabeça de Bildade, essa meritocracia ela é distorcida. Por quê? Porque para ele, Jó poderia alcançar a sua justificação através do seu próprio esforço. Ele está dizendo para Jó, se você fizer o que é certo, você vai ser justificado.
Ele não está dizendo para Jó pedir perdão dos seus pecados ali. Está dizendo, faça o que é certo e você vai ser justificado. Jó, que era um homem sábio, ele não tinha dúvidas da sua imperfeição. Ele não tinha dúvidas da justiça de Deus. E por isso mesmo ele sabia que nada do que ele pudesse fazer seria suficiente para se auto-justificar. Olha o que ele pergunta para Bildade lá no capítulo 9, versos 2. Ele diz assim, como se justificaria o homem para com Deus? E Jó continua no verso 30. Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Olha o que ele está dizendo. Se eu for íntegro, se eu for correto, se eu fizer o que é bom, se eu fizer o que é certo, ainda assim Deus vai me lançar no poço de lodo. Ainda assim eu não vou conseguir me justificar diante de Deus. A grande lição que Jó dá à Bildade é de que não há nada que possamos fazer para nos justificarmos. Ser uma pessoa boa, fazer o bem, ser justo, cumprir protocolos que nos levem a ser louvados pelos demais, nada é suficiente para que possamos ser considerados justos. E aí, Ivan? Como fica então? A verdade é que apenas o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado e nos tornar justos diante de Deus. Nada além do sangue de Jesus, e isso é maravilhoso. Bildade continua, ele não está satisfeito com essa resposta de Jó, aparece pela segunda vez, e agora, já no capítulo 18, a fala de Bildade ela é mais amarga. Porque na primeira fala, apesar de acusar Jó, ele ainda encoraja Jó a ter alguma esperança. Agora, Bildade chuta o pau da barraca, ele perde a paciência e acusa Jó de arrogância, por não querer dar ouvidos à voz da razão, no caso, a razão dele, de Bildade, né? Olha só o que ele diz lá no capítulo 18, versos 2 e 3. Até onde você vai com as suas palavras? Mostre sensatez se deseja que respondamos. Imagina que somos animais? Pensa que somos ignorantes? Olha, as palavras dele estão dizendo, olha, ô Jó, você precisa ser mais sensato, cara. Você vai ficar falando. Você está pensando que a gente não sabe das coisas? Está pensando que nós somos ignorantes? Ao longo de todo o capítulo, Bildade discorre sobre conceitos morais. Ele vai ficar falando do que é certo, do que é errado. Ele sabe o que parece aqui nesse capítulo? É que Bildade, parece que ele pegou uma sequência de provérbios e começou a declamar. A falar, sabe, o ímpio faz isso, acontece aquilo, ele faz aquilo, ele vai para aquele caminho, sempre dando o entendimento de que esse é que foi o grande erro de Jó. Jó teria, na verdade, quebrado os conceitos morais pré-estabelecidos. Ele teria quebrado a tradição religiosa, preceitos, leis morais. Mais uma vez, nosso amigo não, amigo de Jó, Bildade, quem é que é um amigo como esse, né? Mais uma vez, Bildade, ele pega algo que é verdadeiro e distorce. Por quê? Porque as leis morais existem para nos direcionar. E a quebra de tais leis, elas vão trazer prejuízos. No entanto, o que o Bildade parece não entender é que nós não cumprimos leis morais para sermos justos, para sermos justificados. Na verdade, nós cumprimos leis morais porque já somos justos, porque já fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Bildade não sabia disso, mas Jó sabia. Jó, na sua defesa, né, nessa altura do campeonato, Jó está cansado. Pensa só. Jó está sofrendo, Jó perdeu seus filhos, perdeu tudo, está doente, está sofrendo acusações infundadas, então ele perde a linha também. Ele quer saber de uma coisa? Eu cansei de vocês. Ele diz assim, lá no capítulo 19, verso 2, Jó vai e fala, até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Você vê que Jó já não aguenta mais. Jó está esmagado por sua dor física, esmagado por sua dor emocional, acusado por seus amigos, abandonado por parentes, por amigos, pela família, pela própria esposa, que já não consegue nem falar com ele mais. Jó chega ao fundo do poço e de lá
ele faz uma declaração que retumba até os dias de hoje, nos mostrando que, mesmo diante das piores circunstâncias, não devemos perder a esperança. Olha só o que Jó diz, Jó capítulo 19, verso 25 ao 27. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Sim, o verei com meus próprios olhos. Agora, olha esse final. Meu coração muito anseia por esse dia. Para pensar um minuto. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seu poder, sua glória, perdeu sua riqueza, perdeu sua fortuna, perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha, perdeu sua saúde. E ele diz que o anseio do seu coração não é ter suas coisas restauradas. O anseio do seu coração não é ter sua carne restaurada, sua saúde restaurada, seus bens. Não. O anseio de Jó é aquele dia, o porvir, o dia em que o Redentor, que Cristo se levantará sobre a terra, o dia que ele poderá ver o seu Criador. Olha que coisa tremenda! A esperança de Jó não se resume aqui a essa terra. A esperança de Jó não se resume à solução dos seus problemas. A esperança de Jó está na glória, está naquele dia. Meu Deus, essa palavra aponta para a nossa esperança, para a nossa certeza de que um dia estaremos com Cristo. E nesse dia as dores dessa vida estarão no passado. As incertezas não existirão mais. Nenhum sofrimento vivido aqui, nada pode ser comparado com a glória desse dia, com a glória do porvir. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos, do capítulo 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sofrimento algum, tristeza alguma, perda alguma, e eu vou mais além. Eu vou aqui incluir bênção alguma. Porque Jó era um homem abençoado, é um homem que tinha tudo. Então eu digo para você aqui, nenhum sofrimento e nenhuma bênção, nenhuma dor e nenhuma alegria, nenhum momento bom e nenhum momento mau, nada nessa vida pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Aleluia! Que esperança maravilhosa! Mas o Mukirana do Bildade queria mais. E aí vem a terceira fala de Bildade. E agora é o último ataque dele, né? Dessa vez a intenção de Bildade é exaltar as grandezas de Deus e rebaixar ainda mais o mais do que rebaixado Jó, o despedaçado Jó. Olha o que Bildade vai falar lá no capítulo 25. Deus é mais glorioso que a lua, brilha mais que as estrelas. Comparado a ele, somos larvas. Nós, mortais, não passamos de vermes. Olha, mais uma vez, Bildade pega uma verdade e vai distorcê-la novamente. Deus é mais glorioso que o sol, a lua, brilha mais que as estrelas, isso é óbvio. A glória e a majestade é toda dele, a gente sabe disso. Nós, comparados a Deus, somos como larvas, como vermes, nós somos mortais. É o que somos pós-cinza. Nossa justiça é trapo de imundícia, Bildade está correto. Embora esse fato seja uma verdade, nós somos pós-cinza, enquanto Deus é todo-poderoso, a fala de Bildade apresenta apenas um lado de Deus. Apresenta apenas a sua grandiosidade, o seu poder, e não trata da maior expressão da natureza divina, que é o seu amor. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 16, João vai dizer: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele.
Note, ele não diz Deus é poder, Deus é glorioso, embora a gente saiba que Deus é tudo isso. Mas ele enfatiza, Deus é amor. Não é que Deus tem amor, mas ele é o próprio amor. Bildade apresenta uma versão de Deus que não consiste com a realidade. Em sua ótica, Deus é um ser poderoso, capaz de criar todas as coisas, mas incapaz de se relacionar com o homem. Ou seja, para a Bildade, Deus é um ser transcendente. Ele transcende toda a criação, ele está acima de todas as coisas, ele é todo poderoso. Mas ele não é um Deus imanente, um Deus em nós, um Deus que embora seja grandiosíssimo, ele consegue habitar dentro do próprio homem. A visão de Bildade, essa visão deturpada, é a visão pregada pelo deísmo, que é uma doutrina que considera que Deus criou todas as coisas, mas não interfere na administração do mundo. Ou seja, Deus veio, criou e largou aí. Fica aí, o que vocês fizerem está feito. Se virem, dê o jeito de vocês aí, porque eu não estou nem aí para vocês. Deus é um ser onipotente, mas totalmente ausente. Que terrível é a visão de Bildade. Coloca o sofrimento como consequência do pecado, coloca um homem capaz de se auto-justificar e coloca Deus como alguém ausente, alguém que não nos ama. A teologia de Bildade é totalmente equivocada. Ela distorce toda a verdade que nós aprendemos nas Escrituras. Para Bildade, todo sofrimento é consequência do pecado. Mas Paulo discorda disso. Paulo vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Segundo aos Coríntios 4, do 8 ao 12. Para a Bildade, é possível se auto-justificar por meio de boas práticas, das boas obras. Mais uma vez, Paulo rebate. Escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, Paulo diz: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para a Bildade, Deus, por sua grandeza, é um ser distante e inalcançável pelo homem. Paulo refuta mais uma vez, quando diz: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Só nessa frase aqui, Paulo já falou da onipotência de Deus e do seu amor, porque ele diz que ele é Pai. Mas Paulo continua, ele diz assim: peço que da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Isso é, Deus em nós. E Paulo termina dizendo: suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Efésios 3, 14 ao 19. Meu irmão, minha irmã, que possamos aprender com os erros de Bildade. Que possamos entender que tão nocivo quanto uma mentira é uma meia-verdade. É distorcer a verdade. Que possamos ser amigos melhores do que ele foi para Jó.
apresentando não uma religiosidade rígida e acusatória, mas uma espiritualidade amorosa e misericordiosa, capaz de levar paz e esperança aos corações aflitos e atribulados. Que Deus te abençoe poderosamente e que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Até a próxima. Paz.